Olá, povo de Deus, 28º domingo do tempo comum, 10 de outubro de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Sabedoria 7, de 7 a 11, Carta aos Hebreus 4, 12 e 13 e Marcos 10, 17 a 27. Orei e foi-me dada a prudência. Supliquei e veio a mim o espírito da sabedoria. Preferi a sabedoria aos cetros e tronos, e, em comparação com ela, julguei sem valor a riqueza. A ela não igualei nenhuma pedra preciosa, pois, a seu lado, todo o ouro do mundo é um punhado de areia, e diante dela a prata será como a lama. Amei-a mais que a saúde e a beleza, e quis possuí-la mais que a luz, pois o esplendor que dela irradia não se apaga. Todos os bens me vieram com ela, pois uma riqueza incalculável está em suas mãos. O livro da sabedoria nos remete a Alexandria, no Egito, do século I a.C., portanto, o último texto do Primeiro Testamento. A cultura e a religião judaica, em confronto com a cultura helênica, passam por momentos difíceis. Sabemos bem que quando um império quer se sobrepor a alguma nação, ele se preocupa em engendrar seus costumes, línguas, seu modo de viver, sua cultura, enfim, nos povos oprimidos, dominados. O autor do livro da sabedoria defende a cultura judaica frente aos sábios helênicos, que procuram demonstrar, por um lado, a superioridade da cultura grega e, por outro, a incongruência do judaísmo e da sua proposta de vida. Muitos judeus se sentem encorajados a deixar sua fé e a modernizar-se, assumindo os atraentes valores da cultura helênica. Era comum, na cultura judaica, dizer que Salomão era um rei de sabedoria extraordinária, porque Deus lhe havia aparecido e lhe dito que pedisse o que quisesse. Ao invés de pedir a Deus bens materiais e poder, ele pede a sabedoria, a capacidade de discernir entre o bem e o mal. O conhecimento da ciência se pode fazer nas universidades. A sabedoria, porém, é dom de Deus. Nem sempre quem tem ciências, as mais aprofundadas que possam haver, possui a sabedoria. Por isso, Jesus, numa de suas mais belas orações, dizia: Eu te louvo, ó Pai, porque escondeste essas coisas aos entendidos e as revelaste aos pequeninos. Estas coisas se referem ao reino de Deus e sua justiça. Hebreus 4, 12 e 13, a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até dividir alma e espírito, articulações e medulas. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura que possa ocultar-se diante dela. Tudo está nu e descoberto aos seus olhos, e é a ela que devemos prestar contas. Em comunhão com a primeira leitura, podemos dizer que a carta aos Hebreus atribui à palavra de Deus a fonte da sabedoria. É a própria sabedoria, palavra eficaz e cortante, palavra que nos julga, pois pode nos dividir em alma e espírito, articulações e medulas. Diante dela não há como se esconder, pois frente a ela tudo está nu e descoberto. Marcos 10, 17 e 27. Quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém.
Tu conheces os mandamentos? Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. E ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Jesus continua seu caminho a Jerusalém pelas terras transjordânicas, passando por Jericó. Pelo caminho, os discípulos, mais que outros, vão sendo instruídos sobre a realidade do reino. Cada episódio do caminho serve de ocasião para Jesus ir passando seus ensinamentos. Hoje, nosso texto não coloca Jesus frente aos seus opositores, mas diante de uma pessoa que tem boas intenções e parece sincera, mas, como todos nós, não é completa, não é perfeita. A atitude de ajoelhar-se diante de Jesus é de profundo respeito e súplica, pois o identifica com os possuídos por demônios e com os leprosos que se aproximavam de Jesus lhe implorando a cura. Na verdade, ele está disposto a ser curado por Jesus para poder herdar a vida eterna. E interessante que Marcos ressalta que o homem veio correndo até Jesus, portanto, estava com sede de ouvir os conselhos de Jesus. Sua pergunta: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus desvia o foco de sua pessoa e remete ao Pai, o único que é verdadeiramente bom e pode dar aquilo que este homem pede. Vale ressaltar que o homem pergunta sobre herdar a vida eterna e não o que deve fazer para merecê-la. Jesus dá uma resposta para lá de tradicional: cumpra a lei. Mas os mandamentos do decálogo que Jesus destaca dizem respeito ao amor ao próximo, e não os primeiros em relação a Deus, pois estes era comum um judeu dizer que seguia, porém sem os relacionar com o amor ao próximo. O homem era um judeu observante e diz a Jesus que cumpre fielmente os mandamentos desde sua juventude. Jesus então o olha com amor e lhe faz a proposta fundamental para dar sentido à vida aqui, de forma que herde a vida eterna. Porém, Jesus coloca o bom homem frente ao seu limite mais profundo, o apego aos bens materiais. Os 3 passos propostos por Jesus são: vender todos os bens, dar aos pobres e segui-lo. O homem era bom, mas tinha seus limites, seus apegos. A maneira como lidamos com os bens materiais é decisiva em nossa vida. Se colocamos neles o sentido último de nossas vidas, afastamos de nós a possibilidade de partilha e socorro dos irmãos e irmãs que de nós precisam. Diante da proposta de Jesus, o homem se afasta triste, pois não está apto para um passo tão radical. Jesus então orienta seus discípulos sobre as dificuldades da salvação para quem vive apegado aos seus bens. Os discípulos se assustam, mas Jesus os tranquiliza, dizendo que a salvação é difícil para a humanidade, mas para Deus não.
pois para ele tudo é possível. Porém, não podemos entender que essa possibilidade é para justificar a salvação de ricos. Não. Jesus quer dizer que a salvação não está em nossa mão, mas a perdição, sim. A preocupação de Jesus é com os pobres e sua justiça, que se faz ou não para eles. Ter bens é para a partilha e não para a acumulação. Acontece que a lógica dos ricos é que, se partilhar, vão ficar como os pobres. Por isso, a lógica da avareza mesmo. E também Jesus destrói uma certa ideologia da prosperidade que prega: cumpra os mandamentos e você terá casa, carro, família integrada, vida próspera mesmo. Nada disso. A lógica de Jesus é outra. Não basta cumprir os mandamentos, é preciso ter os pobres como seus amigos centrais, com quem você partilha o que tem. Hoje seria interessante uma pesquisa atenta sobre a origem de grandes fortunas no país. Há uma porcentagem imensa que se enriquece na base da sonegação, da esperteza para aproveitar oportunidades não muito lícitas que o mercado neoliberal oferece. Já se disse que rico não paga dívidas. Quem as paga são os pobres, por meio de inúmeros sacrifícios. Se você tem um carro simples, certamente paga o IPVA, mas os donos de helicópteros, jatinhos particulares, iates e lanchas são isentos dessa taxa anual. O próprio sistema em que vivemos favorece para que o camelo não passe pelo fundo da agulha e nem os que vivem da exploração dos pobres alcancem a salvação. Um beijo no seu coração.